Shalom. Gente, não tem jeito, né? A gente chega aqui, dá um frio na barriga. Parece que é a primeira vez, né? Eu fico suando, mas está tudo bem. Vamos orar? Senhor, nós queremos entregar, Senhor, tudo que já foi feito até aqui em Tuas mãos. Queremos, Senhor, te dizer que nós te amamos. Oh Deus, e como é bom te amar. Queremos, Senhor, entregar esse estudo em Tua palavra. Senhor, está tudo escrito, mas o que vale é aquilo que o Senhor tem no Teu coração, aquilo que o Senhor vai falar através de nós. Senhor, abre o nosso entendimento, abre, Senhor, a nossa mente para receber da Tua palavra. Senhor, que ela fique gravada em nossos corações e que ela sirva, Senhor, de instrução para cada um de nós. E que nós possamos, Senhor, aplicá-la de maneira prática em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Continuando nossos estudos, nós começamos, mês passado, com Elô falando sobre... A gente começou em Coríntios, a carta de Coríntios. A carta de Coríntios, a gente sabe que foi escrita por Paulo. E a igreja estava vivendo alguns conflitos, a igreja de Corinto. E só para dar uma relembrada, que eu não vou me delongar, porque meu assunto já é grande. Para lembrar que Corinto era uma cidade rica, né? Era uma cidade rica, era uma cidade influente. E por conta disso, essa influência, ela entrava dentro da igreja também. As igrejas eram atingidas porque eram muitas pessoas que circulavam. E ali existia muitos templos, onde ídolos eram adorados, deuses eram adorados. Então, e isso interferia muito dentro da vida da igreja. Era uma cidade muito importante, ela era uma cidade cultural, econômica, e a localização dela era muito estratégica. Então, ela era muito desenvolvida, até para a sua época, uma cidade muito desenvolvida. Então, ela era rica e próspera. E na cidade de Corinto, também existia festivais esportivos. Vocês vão entender porque que eu estou dando essa conotação. Então, também praticava esportes. Eles gostavam de esportes. E aí, Paulo manda essa carta lá para Corinto, porque estava acontecendo algumas coisas. A gente viu no estudo passado que tinha problema com as viúvas, tinha problema com moralidade, tinha problema na divisão das coisas, e eram alguns conflitos. Gente, será que nossas igrejas vivem conflitos também? Não é? E a gente tem que olhar lá para trás e pensar na frente, Porque todos nós vivemos conflitos, todas as igrejas têm seus conflitos. Isso não significa que ela tem que viver em conflito. Mas, às vezes, os conflitos estão aqui, no nosso entendimento, quando a gente não entende bem o que é ser igreja. E essa é uma das razões. Então, nós vamos começar lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 9. E onde Paulo vai trabalhar da liberdade da graça. Quando a gente fala de liberdade, a gente fala que nós temos uma liberdade. Todos nós somos livres e a gente gosta de dizer, eu sou livre em Jesus. E quando a gente tem essa liberdade, a gente tem que saber que a gente tem uma liberdade, que ela veio de graça, ela é graça de Deus, mas que ela não vem sozinha. Nada na nossa vida vem vazio, vem sempre acompanhado de mais alguma coisa, A graça, ela existe. Essa liberdade da gente ser livre, ela traz para a gente algumas coisas, algumas responsabilidades.
E então, falando disso, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, eu vou pedir a vocês para deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos usá-la, tá? Vai de 9, tá? De 1 até o capítulo 27. Então, vai falar dessa liberdade da graça. E nessa história de liberdade, a liberdade do cristão, ela não é regida pelos seus direitos. Eu não sou livre porque eu tenho direito, não é? Eu sou livre, eu tenho direito de tudo, mas não. A nossa liberdade, ela é regida pelo amor que nós temos que ter ao próximo. Foi isso que foi tratado na lição passada, no estudo passado, não é? A nossa liberdade, a liberdade cristã, ela não é regida pelos meus direitos. Eu tenho direito, né? Mas não, ela é movida, ela é regida pelo amor que eu tenho ao próximo. E a gente começa a falar de Paulo. Paulo, ele vai falando sobre os seus direitos. O que acontece? Lá na igreja, estava acontecendo um conflito muito grande. Sabe aquelas facções? Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano. Cada um tinha partidos. Uma igreja não pode ter partidos, ela tem um líder, que é o Senhor, não é? Então, não pode ter partidos. Então, nem sempre o que eu penso é o que a maioria pensa, mas a gente tem que ter o que pelos outros? Respeito. Você tem as suas convicções, respeita do outro e segue a liderança maior, que é Jesus, não é? É aquilo que a gente fala que é unidade na diversidade. Você saber aonde você está. E naquele contexto, Paulo, ele estava sendo acusado de muitas coisas. Estavam colocando em dúvida a vida de Paulo, o propósito de Paulo. E aí Paulo era esperto pra caramba, gente. Paulo não era bobo, não. Ele não dava pontinho sem nó, não. Quando ele traz essa palavra, ele já vem preparando lá de trás, desde o outro capítulo, do capítulo 8, 7, ele já vem preparando para ele chegar no ponto. Ele dá aquela volta, aquele negócio para chegar lá e dar a certeira, né? E Paulo estava fazendo isso. Então, estavam duvidando, questionando, porque cada um tinha um partido diferente. E quando a igreja ela se divide em partidos, acaba tendo confusão. Porque se a gente tem uma liderança, a gente tem uma meta, a gente tem um alvo, a gente não pode se desvirtuar desse alvo, não é? Então, nesse contexto, Paulo ele vai falar sobre os seus direitos que ele tem como apóstolo de Cristo, como apóstolo de Jesus e como um homem livre que ele era. A gente está falando de liberdade, certo? E ele vai discutir que por essa mesma liberdade ele tem o direito de renunciar, né, aos seus direitos. Parece confuso, né? Eu tenho direito e eu sei que eu tenho direito, mas eu também sei que eu posso renunciar ao meu direito. E muitas vezes nós precisamos renunciar ao nosso direito por amor ao outro. E é isso que ele enfatiza muito. Eu não abro mão do meu direito só porque eu sou bonzinho, mas porque eu amo. Então eu abro mão, né, de outra coisa por conta disso. E com essa situação, ele dá exemplo, né? Ele começa a dar exemplo de como ele pode abrir mão do direito que ele tem. Ele começa fazendo uma defesa dele, porque muitas pessoas estavam questionando se Paulo ia receber, se ele não recebia, qual era a intenção de Paulo na igreja, o que Paulo estava fazendo, não é? Se era lícito o que ele fazia. Ele estava sendo questionado. E aí ele pega a igreja de Coríntios pela orelha. Vai trazendo na palavra, ele vai ensinando. Então, dividindo isso, ele vai falar
do seu direito de receber o suporte financeiro da igreja de Corinto. E isso está lá no capítulo 9, de 1 a 14. E ele vai falar: acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com meus próprios olhos? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Mesmo que os outros pensem que não sou apóstolo, certamente eu sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que eu sou apóstolo do Senhor. E esta é a minha resposta para aqueles que questionam minha autoridade. Porque a autoridade de Paulo como apóstolo estava sendo questionada. Ele tem direito a ser apóstolo? Ele é? Quem fez dele apóstolo? E só que tinha algumas condições para serem considerado apóstolo. Então, Paulo ele vai defender isso. Então, ele defende dentro de um contexto, ele fala: olha só, vocês estão questionando minha autoridade como apóstolo? Então, ele vai lá e fala, ele começa a sua defesa defendendo primeiro o seu apostolado. Ele fala: todo mundo pode me julgar. Todo mundo pode falar. Outras igrejas, outras cidades, vocês não. Porque vocês estão aqui hoje, porque eu vim aqui e preguei para vocês. Essa igreja fui eu. Eu que preparei a igreja. Eu ganhei vocês para Cristo e botei vocês aqui dentro. Então, outras pessoas podem me questionar, mas vocês não. E para ser apóstolo, tinha algumas condições, né? Tinha algumas credenciais para você ser apóstolo. Você tinha que ter sido testemunha de Jesus. Paulo foi? Ele viu Jesus lá fazendo os milagres? Não. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele viu Jesus. O Senhor falou com ele. Então, isso o considerava como algo sério e importante. Ele teve um encontro genuíno com Jesus e ele foi direcionado por Jesus. Vai lá, meu filho, agora você vai ver o que é passar aperto por minha causa, né? O comissionou. Então, ele começa falando das suas credenciais como apóstolo. E ele vai falando isso. E aí ele começa a falar: se eu sou apóstolo, eu tenho direito. Porque todos os outros obreiros não recebem salário? Por que eu não posso receber? Eu também tenho direito ao meu salário, né? Eu também tenho direito de receber. Mas aí ele fala: mas eu também nunca recebi nada de vocês. Dentro do contexto, ele vai falando todas essas coisas e explicando, né? Eu tenho meus direitos, mas eu não usei do meu direito. Vocês não têm o direito de me questionar a minha autoridade como apóstolo, porque vocês são testemunhas do que eu fiz aqui, não é? Então, ele tinha as suas credenciais como apóstolo. Ele fala da sua experiência, ele vai falar, né? No verso de 1 a 6, ele fala do seu apostolado, né? Ele fala das suas credenciais. Ele fala que ele e Barnabé, acompanha aí no texto, tá, gente? Que o texto é grande. No seu apostolado, ele e Barnabé andaram juntos, mas eles nunca receberam um centavo da igreja, ainda que alguns irmãos piedosos da igreja lhe ofertassem alguma coisa. Mas ele não dependeu. Ele recebeu ofertas de outras igrejas, mas nunca da igreja de Corinto, como igreja, né? Então, ele fala da sua experiência, né? Como... Gente, eu não olhei a hora. Lembrei disso agora. Quando tiver, me avisa, porque eu não olhei a hora, não, e o relógio ali está errado. Agora que eu me liguei. Desculpa, gente. Sua experiência, né? E ele vai falar da sua experiência. No verso 7, ele vai dizer: que soldado precisa pagar pela sua própria despesa? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer seus frutos? Que pastor cuida do rebanho e não tem permissão? E aí ele vai dizendo: será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei não diz o mesmo? Quem é que vai para a guerra? Quem já foi soldado aqui, não é? Quem trabalha e não recebe, não tem direito a seu salário. Ele trabalhava para a igreja. Gente, isso é uma coisa muito séria.
Quando a igreja começa a achar que o ministro, aquele que está ministrando, ele não tem direito a receber nada. Quando, na verdade, a Bíblia ensina que digno é o obreiro. Alguém pode completar? Está muito fraquinho. Do seu salário, não é? Ninguém trabalha de graça, mas ele trabalhou de graça, porque ele escolheu isso, não é? Não depender. Então, é lícito dar o pagamento, né? Então, ele utiliza para isso 3 metáforas para descrever um ministro cristão. O ministro, ele é um soldado, né? Ele fala do ministro, do soldado, ele fala do agricultor, ele fala do pastor. Porque o soldado não vai à guerra sem o seu soldo, não é? O agricultor colhe o fruto da lavoura e ele recebe, não é? E o agricultor, o pastor cuida do rebanho e ele se alimenta do leite que produz, da carne, não é? Então ele vai falando, e aí ele fala do Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento, que o obreiro é digno do seu salário. Lá no verso de 8 a 12, vai dizer isso, não é? Que ele tem esse direito, certo? Então, se o obreiro é digno do seu salário, por que não, então, dar aquilo que é necessário? E ele vai falar da prática do Antigo Testamento também. Ele fala da lei, está lá. A lei diz que o obreiro tem que receber. Ele fala da prática do Antigo Testamento. Olha, na lei diz que os sacerdotes, quando eles estavam no templo, eles se serviam, eles trabalhavam fora? Não. O povo ofertava. Da oferta que era dada, eles tiravam o seu sustento. Eles comiam daquilo que eles recebiam. Então, é uma prática do Antigo Testamento, é uma lei do Antigo Testamento. Era muito, a prática do Antigo Testamento. Era muito comum usar o boi para debulhar o trigo. Até o boi, vocês já viram aquela roda que fica, né? Até aquele boi que fica rodando o tempo todo para amassar a semente, eu não sei bem como é que é aquilo, né? Que eu não entendo. Mas eu já vi, não, a roda, eles ficam rodando. Até aquele animal, ele tem direito ao alimento. Ele não fica ali rodando sem comer. Então, ele está dizendo, olha, é a prática, Deus falou, está lá nas Escrituras, está lá na história passada. É a prática. Se Deus se preocupou até em dar comida para o animal, não vai dar para mim? Não vai me dar o sustento. A gente precisa confiar muito que Deus, ele provê o nosso sustento, gente. Não é? Então, se o animal deve comer depois de trabalhar, quanto mais seus obreiros, até dos animais ele tem cuidado, não é? E depois ele fala do ensino de Jesus, que foi uma ordem de Jesus, não é? Jesus ensinou isso lá no verso 14, ele vai dizer: da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Para você ter tempo de sentar. Quem estava ontem lá no estudo, lá no encontro da liderança, viu o quanto os nossos pastores trabalham. Ele falou, quantas vezes se reúne para decidir algo que vai acontecer durante o ano inteiro na igreja. Tem planejamento, tem tempo, tem gasto. Para fazer um estudo tem que ter gasto. Para preparar um sermão tem um gasto de tempo. Então, o obreiro, ele merece o seu salário, para ele ter tempo, para se dedicar. Quem aqui tem várias funções sabe que você tem que dividir seu tempo em quadradinho para poder caber tudo. Agora, o obreiro, o líder, ele tem que ter um tempo disponível, porque como que faz, não é? E Paulo defende isso, e ele começa a dar explicações e defender essa história de como ele teria que agir. Paulo defende também o seu direito de recusar esse suporte. A partir do verso 15, ele começa a falar, eu tenho direito
de receber o sustento da igreja, suporte. Mas ele sendo um cristão maduro, ele desistiu dos seus direitos. E ele não desistiu só porque ele era bonzinho. Ele tinha algumas coisas em mente, alguns propósitos pelo que ele estava desistindo, os motivos. Então, ele dá 3 motivos dessa recusa. A partir do verso 15 até o 27, ele vai falar sobre isso. Ele dá 3 motivos. Primeiro, amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho, ele abriu mão de um direito que ele tinha. Ele abriu mão de um sustento por amor ao Evangelho, para ele poder anunciar as boas novas. Porque eu fiquei pensando, quando eu estava estudando, mas por que, gente? Porque dentro do contexto que ele vivia, da cidade, de tudo, ele não queria que isso fosse um atrapalho para a vida dele, para ele anunciar as boas novas, não é? Para ele anunciar o Evangelho, isso não podia atrapalhar esse sustento. Então, ele, por amor ao Evangelho, ele não se servia do Evangelho, mas ele servia ao Evangelho. Ele não fazia... Gente, a gente vê tantas histórias de ministros, de pastores, de pessoas que usam o ministério, se servem do ministério. Então, a igreja cresce, aquilo que tem, eu vou lá, pego para mim, para eu crescer, para eu enriquecer. A gente vê isso. É algo muito triste da gente ver, não é? Mas Paulo não era assim. A gente pode ver isso acontecendo, já acontecia em algumas épocas e continua acontecendo. A gente vê, às vezes, alguns escândalos. Mas Paulo, ele tinha essa preocupação. Ele não se servia do Evangelho. Ele não usava o Evangelho para o seu sustento, mas ele servia ao Evangelho. Ele queria ser servo e ele queria aplicar aquilo que ele queria obedecer à ordem de Jesus naquilo que ele foi chamado. Então, ele não queria ser pedra de tropeço para ninguém também. Ele amava os pecadores, né? Lá de 19 a 23, a gente vai ver isso, né? Que ele amava os pecadores. Lá no verso 26, ele diz assim: no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se eu não anunciar. Então ele fala, eu não preciso, eu não quero ser cheio, ficar orgulhoso, ser muito vaidoso, porque eu estou anunciando. Eu não quero encher meu bolso, não quero ter muitas riquezas, não quero isso. Porque eu fui chamado para pregar, para anunciar. E ai de mim se eu não cumprir aquilo que Deus me mandou fazer. Ai de cada um de nós. Né? A gente pode aplicar isso para a gente. Se a gente não cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se Deus chamou para alguma coisa, para um propósito, cumpra o propósito que Deus tem na sua vida. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Deus nos chama para tantas coisas e às vezes a gente fica inerte e não faz, não cumpre o propósito de Deus. Eu não sei. Querido, um propósito todo mundo tem, anunciar o Evangelho. O ID é para todos, não é exclusivo do missionário, do pastor, do líder, não é de todos. Anunciar é para todos. Então, cuidado, para você não abrir mão de cumprir aquilo que Deus te chamou, tá? Então, por amor aos pecadores, então ele dá o seu próprio testemunho. Eu fiz isso porque eu amo. Eu amo aqueles que não conhecem a Jesus, aqueles que precisam conhecer. Depois, ele fala que é por amor a ele mesmo. E aí ele vai se comparar a um corredor e a um lutador. Porque o ministro é um atleta, né? Cujo alvo é vencer. Lá no verso 24, deixa eu achar aqui. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém,
o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Lembra que eu falei que Corinto era uma cidade de esportes também? E Paulo, ele é muito inteligente. Ele faz comparações com coisas, com situações que o povo conhece. Então, ele faz comparações com algo que é conhecido, para que haja um entendimento. Assim como Jesus usava parábolas, não é? Dentro daquele contexto daquilo que o povo conhecia, ele fazia também, com coisas onde as pessoas se identificavam, sabia do que ele estava falando. Quem corre, quem entra numa corrida, num atleta, ele não quer perder, ele entra para ganhar. É diferente da nossa RUM ali, né? Que você vai para participar. Eu quero estar no movimento, eu quero estar junto. Mas um atleta, ele se esforça, ele quer vencer. Ele mira o alvo e ele quer chegar lá, ele não quer ficar para trás. Ele quer chegar ao destino dele, não é? Então, ele dá esse testemunho e ele diz que ele é como se fosse um corredor e um lutador. Ninguém entra numa luta para perder, eu quero entrar, lutar e ganhar. Quando você entra numa competição, seja numa gincana, uma disputa, você quer perder? Quando a gente tem acampamento, é uma guerra. Os adolescentes quase matam os outros, se a gente não tiver cuidado, os jovens. E, gente, vamos combinar, a gente também não é diferente, não, porque a gente já foi criança, a gente é adulto, a gente pode até ser mais, né, mais educado, mas ninguém quer perder. A gente entra para ganhar. Então, ele fala, eu não entrei numa guerra para perder, eu tenho um alvo. Então, eu miro o meu alvo e eu vou. O corredor, ele olha para frente, ele mira aonde ele quer chegar e ele pega a reta, meu filho, ele vai embora, até chegar ao final. Ele não se desconcentra. Se ele olhar para trás, ele perde. Ele perde tempo, ele desvia a rota. Se ele olha para o outro lado, também. Se ele olha para trás, ele corre o risco de cair. Eu não mostrei para ninguém, poucas pessoas viram. Mas na viagem, Thaís viu. Eu mostrei para ela, né, Thaís? Algumas pessoas viram. Eu estava num caminho, estava indo para o batismo. E aí tinha um caminhozinho pequenininho, no meio do mato, aquela trilha. Tinha chovido, estava chovendo, estava escorregadio. E eu fui, e a gente andando, todo mundo naquela filinha, né? E lá ia eu também, né? Gente, de repente, aí Rodolfo estava atrás de mim, que ele estava filmando o caminho. Aí, de repente, eu fiz assim, ó, olhei para trás para olhar para Rodolfo. Quando eu dei 2 passos para frente, eu sumi no meio do mato. Eu levei mó tombo no meio daquele mato. Eu caí, eu sumi, eu só desapareci. Tuf! Rodolfo largou o celular, saiu correndo para me ajudar e eu não conseguia levantar porque eu comecei a rir. E eu não conseguia levantar. Eu me desviei do caminho. Eu olhei para trás. Não olhe para trás. Quando Deus te mandar para algum lugar, quando Deus te der uma missão, um propósito, não olhe para trás. Quem bota a mão no arado não pode olhar para trás. Pega e vai. Pega a sua reta e vai. Pega o seu propósito, pega a sua missão e cumpra até o final. Não olhe para trás, porque você corre o risco de escorregar e cair. Você se desvia. O corredor, é isso que Paulo está falando. Não se distraia no meio do caminho com o projeto que Deus tem para a sua vida. Quando a igreja ela se distrai, ela sai do propósito, ela se perde. Ela vai perder o alvo, ela vai perder a guerra, ela vai perder a luta. Então, ele está falando, eu sou assim, não é? Então, ele vai com isso, ele está nos ensinando que a gente tem que ser... Gente, a Bíblia é muito rica. Se a gente parar para estudar, a gente aprende muita coisa.
É que eu apertei o negócio errado aqui. Então, no final disso, Paulo nos ensina 4 lições práticas, né? Primeiro, a vida cristã, ela não é um campo, ela é um campo de batalha e não uma colônia de férias. Quando você entra na vida cristã, você não pode achar que vai ser tudo bonzinho. É um campo de batalha. Você luta todos os dias. Eu gosto muito da música de Tales, que ele fala, acho que é Tales, que ele fala: todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as ofertas vêm. Mas todos os dias eu tenho a liberdade de escolher Deus. É isso que ele está falando, não é? Não é um lugar de brincadeira. A nossa vida cristã é lugar para a gente brincar. Brincar de pecado, brincar de fazer qualquer coisa. Eu posso todas as coisas porque eu sou livre. Não é isso. Não é colônia de férias. Um atleta que ele é mal treinado, ele não pode ganhar a corrida nem a luta. Ele não ganha. Né? Quando você não tem um treinamento, você não ganha a luta. Então, se você não estuda, se você não ora, se você não se enche de intimidade com Deus, você não ganha a luta. Você está sempre se esforçando e não sai do lugar. Né? Então, se empenha. A vitória na luta, ele exige grande disciplina. Um atleta sem disciplina jamais será um vencedor. Se você começa e desiste, não se disciplina. É igual quando a gente quer fazer dieta para ficar magrinho, para perder peso. Se você não tiver disciplina, você não chega a lugar nenhum. Você fica só no discurso. Segunda-feira eu começo. Amanhã eu começo. Eu não vou mais comer doce. Aí quando aparece o doce, uau! Né? É disciplina. A vida cristã, ela tem que ter disciplina. Né? Para poder ganhar essa luta. O atleta ele precisa se concentrar na sua meta. Já dei um bom exemplo. Né? O corredor, ele mira o alvo na direção, ele mira o alvo e corre na direção do alvo. Só podemos ganhar outros se dominarmos a nós mesmos. Nós precisamos ter cuidado para não sermos desqualificados. Sabe o que a Bíblia diz? Que o povo de Israel, ele no final de tudo, ele foi desqualificado. O povo que saiu do Egito, ele não entrou na terra prometida. Porque ele começou bem, mas ele não terminou bem. Porque ele fugiu do alvo. Ele errou o alvo. Então, a gente tem que dominar nós mesmos. Nós precisamos nos dominar. Dominar os nossos pensamentos, né? E saber que nós precisamos de Jesus. E que essa corrida, para a gente chegar ao final, essa liberdade que a gente tem que saber usar essa liberdade. Então, ao final, eu posso dizer, o que é liberdade cristã? Não é? A liberdade cristã, ela se manifesta de forma madura, quando você tem direito legítimo. Eu tenho direito. Mas por amor ao outro, eu abro mão do meu direito, desses direitos. Porque eu te amo, eu abro mão. Ah, Rose, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Você está escalada para o estudo hoje. Poxa, mas pastora Jaqueline, é semana que vem, mas ela não pode. Ah, mas é meu dia, eu não vou abrir mão do meu dia, não. O dia é meu, ela que se vire, né? O problema é dela. Às vezes é uma coisa, nas coisas bobas a gente não consegue entender. Eu estou falando para a gente entender. É meu direito? É. Eu que estou na escala? Estou. Mas eu não posso abrir mão desse direito meu da escala para dar o privilégio para ela? Né, Cristina? Com o whey? Obrigada, amor. Então, no dicionário do cristão, o outro vem na frente do eu. Então, eu olho para o outro e eu abro mão, às vezes, de algo que é muito bom ou pessoal para mim, em benefício do outro. Eu abro mão, às vezes, do meu tempo, eu abro mão da minha vida, porque eu amo o pecador, porque eu amo o outro. Não é? Então, liberdade cristã
a gente precisa amadurecer nesse ponto, né? Precisamos ser maduros nisso e viver dessa forma. Então, nisso, Paulo, ele abre mão dos seus direitos, ele abre mão de um direito que ele tem e ele fala para a igreja, né? Para ele chegar em outro lugar, ele abre mão para poder viver. E ele diz: eu sempre tive direito, mas eu abri mão, por amor a vocês, eu abri mão do meu direito. Porque na nossa vida, a gente abre mão em favor do outro. É por amor, né? É por amor que eu estou aqui, né? É por amor que eu vivo o Evangelho. Eu não vivo para agradar a todo mundo, eu vivo porque eu amo a Deus, né? E com isso gente, é muita coisa, não dá, né, para a gente falar tudo não, que dá vontade. Então a gente vai passar para o outro ponto, que é no capítulo 10, que vai falar do uso sábio. A gente tem a liberdade, né? A liberdade que a graça nos dá, mas a gente tem que fazer uso com sabedoria dessa liberdade. Então, no capítulo 10, Paulo já vai abordar outra situação. Como eu posso usar essa liberdade cristã? Essa liberdade que eu tenho, como que eu posso usar? Não é? Então, no capítulo 9, Paulo dá exemplo dele, da vida dele. Ele fala, olha, eu abri mão, eu tenho liberdade. Eu posso abrir mão de algo em detrimento de outra coisa. Não é? Então, ele dá testemunho da própria vida dele. Ele fala dele. Já no capítulo 10... E esse exemplo que ele dá no capítulo 9 é um exemplo positivo. Já no capítulo 10, ele dá um exemplo negativo, porque ele vai falar do povo de Israel. E nessa fala dele, dentro desse capítulo 10, ele ensina duas grandes lições para nós, não é? A nossa experiência religiosa, ela deve ser balanceada com precaução, com cuidado e vigilância. Não é? E também ela deve ser balanceada com responsabilidade cristã. Eu tenho que saber equilibrar. Não é? E falando da responsabilidade, dessa experiência balanceada com a precaução, no verso 12 do capítulo 10, tá? Já mudamos aqui. Ele vai falar, portanto, não é? Aquele que está de pé, cuide para que não caiam. Amém? E aí ele vai falar, olha, cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho, com a soberba, com alto grau de espiritualidade, porque às vezes as pessoas se acham tão santas, tão espirituais, né? E elas se enchem demais. Cuidado, porque a soberba, ela precede a queda. Quando eu acho que eu sou muito, eu estou mais próximo de cair. Lembra de Satanás? Lúcifer estava lá, sou grande, canto bonito, sou ministro, sou isso, sou aquilo outro. O que aconteceu com ele? A vaidade fez com que ele caísse, não é? E quantas pessoas a gente vê? Gente, quantas pessoas a gente vê que começam bem no ministério e terminam muito mal? Começam bem na vida cristã e terminam mal, porque se acham às vezes imunes. Sou imune ao pecado, sou imune ao dinheiro. Nada disso vai acontecer comigo. E é pego, não é? Quantas igrejas fazem, quantos líderes fazem as suas igrejas de comércios, não é? E Deus abomina tudo isso, né? A gente sabe disso. Então, a vaidade, ela precede a queda, a soberba precede a ruína. E Paulo adverte quanto a essa autoconfiança. Às vezes a pessoa confia demais em si mesma, né? Em vez de ser dependente de Deus, precisamos aprender que o que temos, nossos dons, nossas capacidades, os nossos talentos, tudo que a gente tem, é porque Deus nos dá, não é? Não é porque Deus nos dá inteligência e capacidade, amém? Mas foi Ele que deu. Então eu tenho que usar com sabedoria, de forma inteligente, aquilo que Ele me deu, com responsabilidade, não é? E aí ele faz 3 recomendações, né? 3 regras, 3 advertências, né?
A primeira, ela vai falar que privilégios não são garantias de sucesso. Ah, eu sou filho de pastor. Ah, minha mãe é líder da intercessão. Ah, eu sou dono de uma empresa. Ah, eu sou... Gente, você ter privilégio não te garante sucesso. Tem muita gente que tem muito privilégio e está lascado por aí, não é? Então, lá no verso 1 a 4, diz assim: irmãos, não quero que vocês esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Preste atenção nisso. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados no deserto. O povo de Israel era um povo que tinha privilégio? Sim. Mas garantiu a eles o sucesso ao final da jornada? Não. Cuidado, para você não achar, eu sou crente, eu sou da Betânia, eu tenho meus privilégios. Você não tem privilégio. Você tem que olhar para o seu alvo, mirar e seguir a Cristo. Sempre, não é? Isso não te garante sucesso. A nação de Israel, ela recebeu muitas bênçãos de Deus. Ele foi protegido, ele foi cuidado, ele foi liberto, né? Ele teve orientação, ele teve sustento, perdão, mas a despeito disso, Israel fracassou. É isso que Paulo está falando, porque a autoconfiança exagerada deles. Eles se achavam, a gente é o povo escolhido, então tudo é meu, né? Não é? A maneira como você se comporta, as suas atitudes, elas falam muito. E Deus, ele olha, ele fala, não gostei de sua atitude não, meu filho. Você pode ter feito tudo muito bonitinho lá, mas agora você pisou na bola feio comigo. Então, abre teu olho. Porque senão você vai ser desqualificado para o final, né? Então, repetindo, a vaidade, ela precede a queda. E a soberba precede a ruína. Um bom começo não é garantia de um final feliz. Muita gente começa muito bem, né? E termina mal. Nenhuma geração, como a geração de Israel, naquela época da humanidade, vamos dizer, viu tantos milagres. De perto, presenciou, viveu, viu, ninguém contou. Nós vivemos do que ouvimos lá atrás, as histórias. Eles não, eles viram. Eles viram o mar se abrir. Ele viu a proteção de Deus quando os primogênitos, né? De todo mundo morreu, de Israel ficou todo mundo ali. Eles viram o mar abrir, eles viram a água sair da terra, da rocha. Eles viam a nuvem protegendo, a luz, a noite aquecendo. As roupas não se acabaram. Eles viram o maná cair do céu, as aves caírem para eles se alimentarem. Quanta coisa Deus fez, eles viram com os olhos. Mas não deram conta disso, não é? Apesar de tudo isso, eles não foram aprovados no final, porque eles não deram valor àquilo que eles viram, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado. Um bom começo não é garantia de um final feliz. Do verso 5 até o 12 vai falar, né? Aquela geração, ela viu tantos milagres de Deus, mas Deus não se agradou. Lá no final diz, no entanto, Deus não se agradou da maioria deles. E os corpos ficaram no deserto. Cuidado para o seu corpo não ficar no deserto. Porque Deus, ele olha para nós, ele se agrada daquilo que a gente faz. Da nossa postura, da nossa conduta, né? Do nosso arrependimento, da nossa humildade, da nossa submissão. Temos que ter muito cuidado com isso, tá bom? Era uma geração
incrédula, né? E Jesus, os apóstolos, Jesus passou, fez tantos milagres, mas quanta gente teve dureza de coração? Mesmo vendo milagres, não, o coração, duro, fechado, né? Não entendiam. Aí você vai dizer assim, mas eles estavam debaixo da lei e nós estamos debaixo da graça. A graça não te dá garantia, não é garantia de você fazer tudo o que você quer. Assim como a lei tinha... Gente, lei é o quê? É lei. Vai ser cumprida, né? Mas eu não estou mais lá naquela época, não. Agora é diferente. É diferente, não. Não é? Você tem um pouquinho mais de liberdade, mas essa liberdade ela tem que ser responsável. Ela tem que ser muito bem cuidada. E Paulo está falando disso. Olha só. Você não pode fazer tudo o que você quer, não. Eu sou livre, mas eu sou, de certa forma, preso. Porque eu tenho que ter responsabilidade com os meus atos. Eu preciso ter responsabilidade com aquilo que eu faço, que eu falo, não é? Então, cuidado. Porque a graça, ela não te outorga direito de pecar. Ela não te dá isso, tá bom? A gente estava debaixo da lei, eles estavam, e a gente debaixo da graça. E aí tem uma frasezinha, quem não aprende com as lições da história, comete os mesmos erros. Então, a gente olha para o passado e vê o que não deu certo, não repita. Tenta melhorar, faz diferente, né? Não vamos cometer os mesmos erros do passado, não é? Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas, lá no verso 11, para advertência nossa, de nós outros, sobre quem dos fins do século tem chegado. Aí você fala assim, mas que coisas são essas, né? Cobiça, idolatria, imoralidade, colocar Deus à prova, né? Murmuração. Gente, a cobiça. As pessoas querem o que é do outro, e na igreja de Corinto não era diferente, não. Você cobiçar o que é do outro, a unção que é do outro, o lugar que é do outro, cobiça. Não preciso explicar muito o que é cobiça, né? É você querer algo que não está certo, que não é. A idolatria. A idolatria é você colocar algo na frente de Deus, algo diante de Deus. Deus está ali e você presta sua adoração, você presta seu culto a Deus e você está prestando outros deuses. Você fica ali naquela situação de idolatrando coisas que não vão te trazer nada. Há santos, há situações, idolatra às vezes marido, filho, esposa, igreja, pastor. Não é assim. A gente tem que saber o que está atrás da idolatria. Quando você levanta um altar, quando eu idolatro alguém, eu estou prestando honra àquele alguém. Quando eu presto honra, quando eu louvo, adoro aquela pessoa, eu estou dando a ele direito de governar sobre a minha vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente está dando a nossa adoração. A quem a gente adora, a quem a gente se entrega. Cuidado com a idolatria, né? A imoralidade. A imoralidade, ela tem crescido de uma forma, né, já existia antes, e como a gente vê. Estou na igreja, mas não tem nada a ver. Esse nada a ver é uma desgraça. Não tem outra forma de expressar isso. Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, sim. Eu não posso estar com um pé aqui e outro pé lá fora. Não posso servir a dois senhores. Eu tenho que saber aonde eu estou. Eu não posso levantar o altar para Deus e outro para o demônio. Eu não posso entregar meu corpo para qualquer coisa. E eu falo corpo, não estou falando só de sexo não, tá, gente? É qualquer tipo de moralidade. As minhas condutas, às vezes, elas são imorais. Às vezes, o meu comportamento, no meu trabalho, nas minhas atitudes, elas vão contra aquilo que é moral, aquilo que é certo, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia condena.
Então, cuidado com a sua vida. Cuidado com aquilo que você tem, para você não perder. Porque Deus, Ele te dá tantas coisas, Ele nos dá tantas bênçãos. E a gente, às vezes, não usa essas bênçãos com responsabilidade, né? Colocar Deus à prova. Como as pessoas, às vezes, tentam Deus. Não, eu vou lá porque eu sou forte. Eu aguento. Posso ficar onde eu quiser. Em que ambiente eu estiver. Meu filho, se José fugiu, se todo mundo fugiu, foge também. Não fique num lugar onde você não tenha condições de manter. Eu não estou dizendo que você tem que se afastar de todo mundo, não. Mas nem todo ambiente te pertence. Eu lembro quando eu era bem jovem, eu tinha minhas amigas, né? Tinha as coleguinhas. E às vezes eles iam para algum lugar e eu ficava doida para ir. Aí eu ia pedir, mãe, deixa eu ir, não sei aonde. Ela olhava bem sério para mim e falava assim, não. Mãe, mas todo mundo vai. Aí tem aquela, né? Você não é todo mundo. Eu, mãe, mas por que eu não posso ir? Ela olhava bem sério para mim e dizia assim, lá não é ambiente para você. Eu ficava com uma raiva da minha mãe. Eu ficava com raiva porque eu era criança, não tinha entendimento. Lá não é ambiente para você. Gente, eu não estou falando isso quando eu era muito pequenininha, eu já era grande, tá? Ela dizia, lá não é ambiente. Uma vez nós fomos numa festa da empresa que eu trabalhava, e ela podia levar um acompanhante, eu levei minha mãe. Quando chegou determinado horário da festa, aí o pessoal, que a gente foi numa condução, foi no Rio e tal, ela falou, o pessoal ia embora, e eu doido para ficar, né? A fofoca ia começar e eu doido para ficar. Ela virou para mim e falou assim, minha filha, vamos embora? Eu, mãe, vamos ficar mais um pouquinho, depois não ia ter nem como ir para casa, né, gente? Detalhe. Vamos embora? Aí eu falei, mãe, mas vamos ficar mais um pouquinho. Minha filha, preste atenção que eu vou te falar. Até que o ambiente é esse. Daqui para frente, tudo que está aqui vai mudar. E não é ambiente para você. Não é nosso ambiente. Fui embora, levantei, peguei minha violinha, botei no saco e fui embora. Gente, na segunda-feira, quando eu cheguei no trabalho, as conversas, Jesus Cristo. O que tinha rolado lá naquele negócio lá foi muita coisa. Aí eu falei, cara, minha mãe estava certa. Ela sabia o que ela estava falando. E aí a gente vai aprendendo. São coisas que a gente vai aprendendo com a vida, né? A gente, quando é muito novo, a gente não tem esse tipo de conhecimento. E a gente não tem, às vezes, nem acesso a algumas coisas para saber naquela época. Hoje a gente tem acesso a muita coisa. Mas naquela época, né, eu era menininha. Que não é mais hoje, né? Então, é diferente. Então, não coloque Deus à prova. Eu não vou me colocar numa situação, não é? Aí a gente às vezes entra com as próprias pernas num negócio errado, numa furada. Aí depois fica, ai, estou vivendo uma prova. Ai, a prova está doendo, Jesus. Mas você que foi lá. Você é que está tentando Deus, cara. Você está querendo colocar Deus à prova de uma coisa que você já sabia que não era para estar lá, que não era para fazer, que não era para botar a mão naquela cumbuca. Não era um negócio lícito. Aí depois vai para os pés de Jesus, que Jesus é que tem que resolver o seu BO. Porque você se meteu na confusão e depois ele tem que tomar conta. Quer que ele resolva. Aí você pega o seu BO e vai resolver. Só pede a ele misericórdia e inteligência para sair do BO, né? E murmuração contra Deus. Tem gente que reclama o tempo todo de tudo. O povo de Israel murmurava no deserto. Eu estava falando, não sei com que esses dias, que eu estava falando, gente, quando eu leio o texto, eu vejo lá o pessoal, os israelitas falando, que saudade das cebolas do Egito. Cara, cebola. A cebola devia ser muito boa, né? Porque que saudade das cebolas do Egito. Gente, eu estou vendo Deus na minha frente, eu vou ficar com saudade da cebola do Egito. Misericórdia, né? Eu fiquei pensando, gente, mas que povo murmurador, que povo reclamão, como reclamavam. E a gente olha para eles e fala, mas eles reclamavam demais, mas nós também reclamamos muito.
Reclama porque está sol, reclama porque está chuva, reclama porque está na prova, reclama porque está doendo, porque eu estou com dor. Reclama, reclama, murmura, murmura. Tem gente que murmura. Tenho que comer todo dia. Tem comida na mesa. Gente, você pode não ter caviar, você pode não ter filé mignon, você pode não ter picanha todo dia na sua mesa. Mas tem feijão, tem arroz, tem ovinho? Glória a Deus. Não tem ovo, mas tem feijão, tem arroz, você está comendo. Porque tem muita gente que não tem isso para botar na mesa. Então não reclama. Seja grato a Deus pelo que Ele te deu, pelo que você tem. E se esforça para ter mais, para ter outras coisas. Olha para frente, mira, se disciplina. Porque às vezes a gente também não tem, porque a gente não se disciplina. A gente não se esforça para ter. Você quer ficar sentado esperando cair do céu? Vai à luta. Para de reclamar de tudo. Ah, está quente. Às vezes a gente está aqui no coral. Gente, tem dia que é um forno ali em cima, tem dia que é um frio insuportável. Dependendo do lugarzinho que você está, é frio ou quente. Né, aliás? Então, mas não reclama. Para de reclamar. Reclamar não muda a situação. O que muda a situação é a sua atitude. Não a sua boca murmuradora. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agrada de quem fica murmurando o tempo todo. Seja mais grato e menos murmurador. Todos esses pecados estavam presentes na igreja de Corinto. Quando um crente comete pecado, ele está ultrajando a graça de Deus. Isso é muito sério. Ele está desvalorizando o sacrifício de Jesus. Cuidado com a super espiritualidade. Não se ache demais, não seja orgulhoso. Porque quando um crente, um incrédulo, ele comete pecado, ele não tem conhecimento da graça de Deus. Ele não teve o acesso que você tem. O seu pecado é maior do que o dele, pode ter certeza disso. Porque você sabe e você faz. Você sabe e você pratica o mal. Você está levantando o altar. Você está fazendo coisas erradas, sabendo o que está fazendo, contando com a graça. Deus perdoa tudo. Deus não é bobo não, tá, gente? Ele criou tudo, ó. Ele fez os céus e a terra. Tudo que nele existe foi Ele que fez. Você acha que Deus é bobo? De não saber que você está premeditando o seu pecado. E às vezes você nem se arrepende dele de verdade. Dá uma maquiada e volta. Então, cuidado, não é? Essas coisas todas estavam presentes. Quando a gente ultraja, eu fico pensando no coração de Deus quando Ele vê que eu, filha dele, que digo que amo, e vou lá e faço uma coisa muito errada. Cometo um pecado. Ele deve falar assim, mas que vontade de pegar essa aí, puxar, dar um sacode nela. Não é? Porque, fala sério, você já não sabe, precisa todo dia estar falando. É igual a gente fala com o filho, não faz, não faz, não faz. Ele vai lá e faz. Isso é desobediência. Então não ultraje, não ignore, não menospreze o sacrifício que Jesus fez na cruz por você. O sangue que Ele derramou foi precioso. Foi pela sua vida, foi por amor a você e a mim que Ele morreu. Então, não desvalorize esse sacrifício. Não ultraje ao Senhor, né? Com a sua vida, com os seus achismos, né? E também, eu ia falar uma coisa e fugiu da mente. Ai, peraí. Cuidado, né, com a gente se achar demais. A terceira advertência que ele faz é que Deus pode nos capacitar para vencermos as tentações, se dermos ouvido a Ele e formos fiel à sua palavra. Lá no verso 13 diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que você pode suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que possam resistir.
Então, Paulo vai dizer, olha, ele vai nos ensinar, ele nos ensina aqui, que as provas, elas vêm. A tentação, ela vem e bate na porta, não é? E Deus, ela permite que ela aconteça para quê? Para nos refinar, para nos melhorar. A gente tem aprendido isso a vida inteira, né? Para nos depurar, para nos fortalecer e nos conduzir em vitória. A gente não passa em provação, em prova, em tentação, para ficar no meio do caminho. Mas é para olhar para cima, dar ouvido a Ele, né? E vencer. Nós podemos vencer. E aí Paulo vai ensinar 3 coisas para a gente sobre isso. Primeiro, a tentação ou a prova, ela vem para todo mundo. Isso não é privilégio só de um crente. Não é de um crente super espiritual. Vem para todo mundo. O sol e a chuva caem para todo mundo, não cai? As provas e as tentações também vêm para todo mundo. Mas Deus, muita gente, quem aqui já passou por prova? Quem já passou por tentação? É para todos? Né? Não é para um só. Elas não são únicas. Todo mundo já passou. Segundo, Deus sempre vai prover uma saída para a tentação. Ele nunca vai te deixar sem uma saída. Ele é fiel, gente. Deus, ele é fiel. Se ele deixa você passar, ele te dá o suporte para você conquistar e vencer. Então, Paulo vai advertir, né, sobre isso. Isso aí é para todo mundo, né? É privilégio de um não, né? Então, Paulo vai falar também. Ele vai advertir os crentes de Corinto a fugirem da idolatria. Lá no verso 14 vai dizer, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Um crente não pode se tornar participante da mesa do Senhor e da comida de demônios. Você não pode sentar nas 2 mesas. Não tem como. Ou você senta em uma ou você senta na outra. Você não pode sentar em 2 mesas. Deus é bom, o diabo não é mau, é assim? Não é? Deus é bom, aí eu vou para o lado de cá. Não, mas o diabo não é mau, não. Vou ficar do lado de cá também. Não dá. A gente não pode ter 2 senhores, né? Não provoque a ira do Senhor. Quando a gente faz isso, a gente está provocando a ira de Deus sobre nós, não é? Cuidado com isso. Ele está falando, olha, não faz isso. Por quê? Naquela época, o povo ia para o templo, saía do templo cristão, tá? Da igreja. Aí saía, ia para o templo dos deuses. Aí chegava lá, fazia, acontecia. Não dá. Ou você é de Deus ou você não é. Não dá para ter meio termo. Isso a gente vê muita gente que hoje está dentro da igreja. Estou aqui, estou cantando, estou adorando, estou louvando, estou me entregando. Aí vai ali para fora. Aí vai se prostituir. Vai andar com rodinha que não pode, que não deve, né? Vai praticar atos ilícitos. Não dá. Você não pode ter essa conduta. E Paulo está falando isso para a igreja. A igreja de lá e a igreja de cá. Não é? Porque a mensagem não era só para lá, ela é aplicável para a gente. Não é? Paulo está dizendo que o crente, ele é livre. Mas ele não pode fazer o que Deus condena. Eu sou livre em Jesus. Eu tenho liberdade. Mas eu não posso praticar aquilo que Deus condena. Eu posso escolher se eu faço ou não. Mas Deus não se agrada. Portanto, Deus não se agradou desde no deserto e Deus não se agrada hoje. Quando eu pratico aquilo que Ele condena, aquilo que Ele abomina, Ele continua não se agradando. Deus não mudou, não é? Então, cuidado com a mesa que você senta. Cuidado na mesa que você vai se sentar. Não senta em qualquer mesa. Às vezes a mesa está muito bonita. A oferta é bonita, o banquete é bom.
mas ela te traz condenação. Cuidado, sejam inteligentes. Pede a Deus inteligência, discernimento, para você não sentar em mesa errada. Para você não perder aquilo que você tem de mais precioso. A sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, a presença de Deus. Saul, ele perdeu tudo, né? Perdeu o reinado, perdeu tudo. Porque em um momento ele escolheu sentar na mesa errada. Sabe quando você tem... Pensa numa cena, você tem a mesa do rei, que tem tudo de bom para você. Aí você olha para outra mesa, você fica com inveja, né, da mesinha do outro. O outro também tem coisa boa. Mas quem é o dono da mesa faz diferença. Na mesa do rei, cara, eu sou privilegiada. Na mesa do outro eu sou escravo. Aqui eu sou livre, mas aqui eu sou escrava. Ali vai me aprisionar de uma forma que eu vou ter muita dificuldade depois para me libertar. Mas na mesa do Senhor, Deus não aprisiona ninguém. Ele te deixa livre para escolher. E é um Deus tremendo. Porque Ele nos ama, Ele nos conhece e Ele ainda nos deixa escolher. É difícil às vezes entender isso, né? Cuidado com a mesa que você senta. Muito cuidado. Naquela época, a idolatria era muita, né? E o que acontecia também? Quando as ofertas iam para o templo lá dos deuses, eles ofereciam sacrifícios, ofereciam carnes, animais. E essas carnes, Paulo quer chegar exatamente aqui. Cuidado com o escândalo, para você não escandalizar seu irmão. Você não pode servir de pedra de tropeço para o seu irmão. E aí, eles pegavam aquelas carnes e botavam no mercado. Então, muita gente comprava aquelas carnes. Então, ele fala assim, cuidado com aquilo que é oferecido a demônios. Sabe quando, às vezes, quando eu li, eu lembrei logo disso, né? Às vezes tem umas festas pagãs aí e que todo mundo vai lá comprar uma coisinha. Para quem está sendo oferecido? Gente, mas fui eu que fiz. Mas você fez intenção de quê? Quando nós fazemos uma festa da igreja, uma festa agostina, julina, caipira, a gente está fazendo para quê? Para honrar quem? O Senhor. Qual o nosso propósito? Comunhão e vidas, não é assim? Quando você vai numa festa fora do seu ambiente, uma festa para alguma entidade, para algum padroeiro, aquilo ali está sendo oferecido para quem? Vocês já pensaram nisso? Mas é só um docinho. É só um docinho. Mas está sendo oferecido para quem? Está sendo consagrado para quem? Então, cuidado com a mesa. É isso que Paulo está falando. Cuidado. Porque, às vezes, você está se contaminando, está sentando, abrindo portas para mesas, para lugares que não te cabe. Que lá não é, a sua cadeira não está lá. E você abre porta para a sua vida, para algumas coisas que não são lícitas. É igual, às vezes, a festa de Damião aí, né? É só um saquinho de doce, mas foi eu que comprei e botei dentro do saco. Mas foi para quem? Você não diz, é o docinho de Rosilene que estou dando. É o docinho de fulano. Então, cuidado. Porque, às vezes, a gente, por coisas tão pequenas, a gente não percebe. E lá, naquela época, eles faziam isso. E isso escandalizava a igreja. Escandalizava muitos. Então, nós temos essa responsabilidade de não escandalizar o outro. Não ser pedra de tropeço na vida do meu irmão. Não seja pedra de tropeço. Lá no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 8, ele fala sobre isso. Olha, se comer carne te escandaliza seu irmão, para de comer carne. Por que ele está falando isso? Porque aquela carne, ela vinha lá dos templos. Então, eram carnes, eram oferecidas e elas voltavam para o mercado. Então, o cara chegava lá para comprar, aí falava assim, essa carne aqui veio da onde? Eram as melhores carnes, tá? Não era carne
ruinzinha não, veio lá do templo, aquelas carnes bonitas, comprava, levava para casa. É a mesma coisa quando você bebe alguma coisa, gosta. Gente, eu não estou aqui para condenar, botar dedo na cara de ninguém, que não é essa a intenção, mas é de trazer o entendimento. Se isso escandaliza teu irmão, não faça. Se eu sentar na mesa de um bar para tomar uma cerveja, vai escandalizar meu irmão? Não faça isso. Se isso vai impedir que outra pessoa se aproxime de Deus pela minha conduta, não faça. Se a minha atitude, o meu comportamento está atrapalhando do meu irmão se converter, de uma pessoa incrédula se converter, abre mão, é isso que está falando. Eu renuncio por amor ao Evangelho. Por amor ao Evangelho, eu renuncio às minhas vontades, aos meus desejos. É disso que ele está falando. Por amor ao outro, eu abro mão de algo que eu tenho direito. De algo que é meu, mas eu abro mão, eu posso fazer, eu sou livre para fazer. Mas não convém, porque eu vou atrapalhar o outro de crescer, o outro de se achegar. Quantas pessoas, pelo seu mau testemunho, impedem que homens e mulheres cheguem na igreja? Porque eu tenho um vizinho que tem um comportamento assim. E ele é crente. Né? Ele é crente. E ele está escandalizando o Evangelho. Porque ele abre a boca dentro de casa e fala um palavrão bem grande. E eu estou lá no meu quintal. O quê? Fulaninho falou isso. Ele vai ali, ele frauda no mercado. Ele pega do outro, não paga. Ele faz coisas, não é? Tem atitudes, comportamentos errados e afasta de outras pessoas chegarem ao Senhor. E é isso que Paulo fala, pelo Evangelho eu sacrifico. Eu me sacrifico por amor ao Evangelho. Então, como equilibrar essa liberdade? Ela tem que ser balanceada com responsabilidade. Como equilibrar a liberdade com a responsabilidade? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Está lá no verso 23 isso, tá? Paulo está dizendo que a nossa liberdade, ela não deve ser motivo de pedra de tropeço para outras pessoas. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum ser tropeço para os fracos. Isso está lá no capítulo 8, no verso 9. Veja, porém, que a vossa liberdade, aquilo que eu posso fazer, não venha servir de tropeço para ninguém. Nem os que estão dentro, nem os que estão fora. Na igreja tinha gentios convertidos, tinham judeus convertidos, não é? Mas lá fora também tinha judeus não convertidos, gentios não convertidos. Paulo estava falando para crente, que estava dentro da igreja. Então, você é judeu, você é convertido, e você está servindo de pedra de tropeço aquele que está lá fora? Para que o outro não chegue até aqui? Como é que o gentio vai se converter? Ele vai ver que Jesus transforma, se você está aqui dentro e você não consegue ser transformado. A sua conduta pode estar impedindo alguém. E Deus me livre. Essa expressão eu vou usar aqui. Se eu estiver servindo de pedra de tropeço para alguém se achegar na presença de Deus. Nunca eu quero ser alguém que vai impedir alguém de conhecer Jesus. Eu quero ser ponte para os outros para conhecer Jesus. Eu quero ser instrumento de Deus. Seja um instrumento de Deus para que outros venham por amor a Jesus, por amor ao Evangelho e por amor ao outro, não é? Então, Paulo vai falar da responsabilidade que a gente tem que ter por causa com os nossos irmãos. Ninguém busca o seu interesse próprio, e sim o do outro. Não busca só o seu interesse. A gente, quando vive no coletivo, a gente tem que pensar no coletivo. Então, eu não posso pensar só em mim. Poxa, eu gosto do púlpito, aquele pretinho que estava aqui. Mas o coletivo gosta de madeira.
Por que tem que ser, ai, não gosto, não quero, não vou, fico com raiva? Não. Eu tenho que pensar no todo. Quando a igreja ela é feita, ela é montada, quando se pensa em algo para a igreja, não se pensa porque o pastor gosta. É porque a liderança gosta. É porque quando se faz isso, está se pensando no corpo da igreja, de todo mundo. Porque tem que atingir os idosos, os jovens, os adultos, as crianças. Tem que ser para todo mundo. Não pode ser só para uma pessoa. Então, Paulo está falando, olha só, não busca só o seu interesse, né? Tenha responsabilidade com seus irmãos também. Então, você é responsável por ele também, de fazer algo que agrade, que seja bom. É minha responsabilidade se ele vai estar aqui ou não. Cuida de quem está do teu lado. Ah, porque eu sou do partido de fulano. Ah, porque lá era assim, né? Porque eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo, sou não sei de quem, eu sou de Cristo. Todo mundo era bom. Mas isso fazia com que o coletivo não se afinasse. E a gente tem um alvo, tem uma missão e tem um propósito. E tem um cabeça que é Cristo. Então a gente tem que ir por esse princípio, né? Temos a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas. Então, quer comais, quer bebais, né? Faça tudo para quê? Para a glória de Deus. O que você tem feito tem sido para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Eu sirvo porque eu quero glória, eu quero reconhecimento, ou eu sirvo porque eu amo a Deus? Eu sirvo porque pastor santo tem que ficar bem na fita com o pastor. Não. Eu faço porque eu amo a Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Não importa se eu nem estou sendo reconhecida por ninguém. Não é? A gente pode cantar, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A sua glória é fazer o quê? É isso, né? Então, que eu diminua e ele cresça. Quando eu me preocupo com o outro, eu vou fazer para a glória de Cristo, para que o outro cresça. Eu quero crescer junto também, mas o outro também precisa crescer. Eu não posso crescer sozinha. Eu não posso ter o desejo de só eu crescer, mas que todos também cresçam. Então, quer você beba, quer você coma, seja lá o que você for fazer, faça para a glória de Deus. Quando eu trabalho, quando eu vou fazer algo e que isso vai me trazer alguma consequência, lembra que tudo que você faz no seu trabalho também é para a glória de Deus. Não é só para você, mas é para a glória de Deus. Nós temos a responsabilidade de procurar ganhar os perdidos. Então, não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Verso 32. Então, não seja alguém que vai servir de tropeço. É isso que Paulo está falando. Olha só, vocês param com esse negócio aí de ficar se achando que são bons demais, que está tudo bem, que é tudo bonitinho, porque vocês estão servindo de pedra de tropeço. Por causa de vocês, muita gente não está chegando na igreja. Por causa dessa divisão, porque vocês não querem respeitar a autoridade. Eu estou falando porque eu formei vocês, eu ganhei vocês, eu coloquei vocês aqui dentro. Essa igreja aqui existe porque eu fui testemunha para vocês da glória de Deus. E nem por isso eu sou melhor do que nenhum de vocês. Eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Me fiz de forte para ganhar os fortes. Certo? Paulo, aonde ele ia? Paulo era Maria vai com as outras, né? Ele queria agradar todo mundo. Não, ele era estratégico. Ele era estratégico. Se ele estava no ambiente judeu, ele falava da forma que os judeus entendiam. Praticava ali. Se ele estava no meio dos romanos, dos gregos, ele se comportava como tal, porque ele sabia. Ele podia fazer isso porque ele sabia. Então, ele falava de coisas que eles conheciam. Então, dentro do ambiente, ele usava de estratégia para conquistar. A igreja, ela usa muitas estratégias para alcançar os perdidos. E, às vezes, a gente
quer anular a igreja, fica fazendo esse negócio aí. Gente, é estratégia. Às vezes a gente usa de... O que é o GC? É uma estratégia. É uma estratégia de evangelismo. Para a gente alcançar bairros, cidades, alcançar vidas, né? Quando bota um coral aqui, é para adoração? É, mas é um chamariz também. E que as pessoas vêm para ver o coral. Coral bonito, mas quando ele chega aqui, ele é impactado pela palavra. Quando bota uma pessoa aqui para pregar e para falar, é só para ele ser grandão? Não, é porque aquela palavra vai alcançar o coração. Quando faz uma jornada, não é, o caminho da ressurreição, é para quê? É para atrair aqueles que não conhecem. Fortalece a nossa vida, fortalece o nosso espírito, mas também alcança outros. Então, Paulo, ele era muito inteligente. E ele fazia essas arrumações, né? Quando a gente olha lá em Atos, acho que é em Atos, que ele vai lá para o... Esqueci o nome do negócio. Aerópago. E ele vai fazer aquele discurso, ele fala de todo mundo, e depois ele fala, mas eu sirvo esse aqui, ó, o Deus desconhecido. Irmão, sabe por que Paulo fazia isso? Que ele sabia. Sabe por que às vezes a gente erra? Porque a gente não sabe. Se você não conhece a quem você serve, se você não conhece a palavra, se você não tem entendimento, como é que você faz? Eu não sou tão inteligente assim, então, né? Não sou essa superioridade toda. Tem gente que é muito mais entendido do que eu, e glória a Deus por isso. Mas a gente tem que ter a humildade de buscar conhecimento. Eu já sei, já sabe nada. A gente nunca sabe tudo. A gente sempre está precisando aprender mais de Deus, aprender mais da palavra. A palavra de Deus, ela se renova na nossa vida todos os dias. A gente lê uma coisa hoje, amanhã Deus já fala de forma diferente, já atinge de forma diferente. Eu nunca desperdicei, e não desperdiço a oportunidade de falar do amor de Deus com aquilo que eu tenho. Usa o que você tem. Mas você só pode usar o que você tem. Até num desenho, quando as meninas eram pequenas, eu sentava com elas para ver, eu ensinava dentro do desenho o que era certo e o que era errado. Então, senta com seu filho e ensina para ele também. Porque ali está passando coisas. Às vezes, você não tem como proteger o seu filho de viver no mundo. Ele vai estar aí, ele está sujeito, como nós também estivemos. Mas você não pode se abster de não ensinar o certo, de ser influente nele. Então, o filme da Branca de Neve, o filme do Bambi. Tem uma frase que eu sempre falei para elas, que eu vi uma vez e nunca mais esqueci. Tambor. Se você não tiver uma coisa agradável para dizer, não diga nada. É uma frase de um desenho, mas não é uma frase certa. O tambor era o coelhinho que estava lá perturbando, ridicularizando o Bambi por causa das perninhas tropas, porque ele era bebezinho. E a mãe fala, se você não tiver algo bom para dizer, não diga nada, fica quieto. Não serve para nós? Serve. Você não pode tirar a pessoa daquele contexto, de ele ficar ceguinho, não viver nada do mundo, porque senão ele vai ser alienado. Mas a gente tem que proteger com ensino, usando a palavra, aquilo que é certo e que é errado. Porque ali está fugindo, está errado. Como é que um menino vai fugir de casa? Está certo? Não está? Então, aproveite as oportunidades e fala do amor de Deus. No meu trabalho, eu falo do amor de Deus, do jeito que eu posso. Mas eu falo. Às vezes, eu não posso chegar lá e pregar a palavra. Não posso, eu estou no meu ambiente de trabalho. Mas me dá uma brecha para ver se eu não falo alguma coisa. Com certeza. Mas você tem que pedir a Deus sabedoria, inteligência, oportunidade, né? Não vos torneis causa de tropeço, né? Para atrapalhar o outro de chegar, né? Aí Paulo vai dizer, eu também procuro eu procuro em tudo ser agradável a todos.
porém, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos. Então, a gente pode dizer, a gente tem que ter misericórdia com os nossos irmãos e pensar, aquele que está de pé... Sabe o que eu achei muito interessante nesse texto? A gente pega várias versões, né? Mas tem uma versão que diz assim, aquele que está de pé, pense para que não caia. Aí eu falei, caramba, é diferente, né? Porque às vezes a gente só fala assim, ó, aquele que está de pé, cuidado para não cair, né? Você tem que ter cuidado. Mas está escrito assim, numa versão, não lembro qual foi, mas está escrito assim, pense que não caia. Quando eu vi esse pense, eu falei, gente, isso aqui é uma coisa para a gente pensar. Pensa, você está de pé hoje, mas amanhã você pode cair. Então, pensa para não fazer nada errado, para não cair. Porque a vida da gente, às vezes, dá umas voltas, né? E a gente tem que pensar para não ser pedra de tropeço, para não se desviar da verdade, para não fazer o que Deus condena e para, no final, ser aprovado. Eu não quero ser desqualificada. Quando chegar ao final da minha jornada, eu olhar lá no texto e dizer... No entanto, Deus não se agradou deles. No entanto, Deus olhar para mim e assim, eu não me agradei de você. Não é esse o final que eu quero para mim, não é? E nem para nenhum de nós. Então, vamos ser sábios. E terminando, né? Liberdade cristã. O que a gente pode dizer, né? Livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus, tornando-se semelhante a Cristo. Então, eu vou me livrar de mim mesmo para glorificar a Deus. Então, eu me livro de mim. Eu não quero ser eu mesma, não quero ter só a minha liberdade pura. Mas se eu tiver que abrir mão eu quero ser livre para glorificar a Deus. Livre de mim, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus achismos, para glorificar a Deus, não é? Para me tornar parecida com Ele, semelhante a Ele. Quando a gente anda muito com uma pessoa, a gente vai pegando características delas, não é? Às vezes fala palavras parecidas. O pessoal que anda com o pastor fala, é desse jeito, não é assim? Um monte de gente fala. O pastor falava muito aqui, ó, seu boca de lata. Todo mundo que falava, esse boca de lata, até hoje um monte de gente fala. Não é? Tem algumas coisas que marcam. Mas se você anda muito com a pessoa, você fala igual a ela. Você começa a ter, até às vezes andar igual a ela, né? Então, cuidado, né? Vamos ser semelhantes a Cristo. Se eu andar muito com Cristo, eu vou me parecer com Cristo. Não é? Se eu andar com Ele, se eu tiver intimidade com Ele, eu vou me parecer com Ele. Se eu sento na mesa de Cristo, na mesa do Senhor, eu vou ter intimidade com Cristo. Porque a gente, quando senta na mesa, a gente fala de tudo, né? Então, a gente começa a conhecer, a gente vai tendo intimidade, vai tendo conversa, porque eu sentei na mesa. Quando eu sento na mesa com o demônio, eu vou ter intimidade com quem? Então, cuidado com a mesa que você senta e tenha intimidade com quem você quer se parecer. Seja semelhante a Cristo, né? Ser livre é ter liberdade e poder escolher o que eu quero fazer. Não é? Esses dias eu estava ouvindo falar, é sobre isso. É liberdade, eu sou livre, eu tenho liberdade, eu sou crente, eu sou de Jesus, eu tenho liberdade. Liberdade não é você fazer tudo o que você quer. Eu sou livre para fazer tudo. Liberdade é você poder escolher o que você quer fazer e o que você não quer. Eu posso, mas eu não quero fazer. Eu escolho aquilo que é bom para mim e aquilo que não é. É lícito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, eu ser livre não é fazer tudo que eu quero, tudo que eu tenho vontade, mas é eu poder escolher. Eu tenho a responsabilidade de escolher o que eu quero ou não fazer. Eu posso, mas eu escolho não fazer. E aí a gente
encerra esse estudo falando isso. Seja livre em Jesus, tendo liberdade com as suas escolhas. Você é livre nas suas escolhas, mas use essa liberdade com responsabilidade para edificar a sua vida e para edificar a vida de outros. O ensino principal aqui é o amor ao outro. Eu sou livre, eu posso escolher, mas eu sou livre também para fazer as minhas escolhas, para abençoar o outro, para ganhar o outro, porque o meu alvo é Cristo. E não sou livre para escolher só o que eu acho que é legal, mas também para abrir mão de, às vezes, até algo que eu gosto, mas para abençoar a vida do outro. Não é? Eu gosto muito de Paulo, né? Me fiz de fraco para ganhar os fortes. Eu lembro que no GC, há muitos anos atrás, a gente tinha umas irmãs que elas eram de outra religião. E elas iam frequentemente, elas estavam lá toda semana no GC, na célula. Elas iam mesmo. E eu ensinava para elas, para todo mundo, né? A gente ensinando conceitos. E ela sempre falava. Uma falava, não, porque Maria, porque não sei o quê. E não sei o que, ela vinha com os conceitos que ela tinha. Eu nunca falei para ela, você está errada, minha filha. Não é assim não, a Bíblia não diz isso não. Não é desse jeito não. Eu só falava para ela assim, eu deixava ela falar. Ela se expressava e eu apoiava a Bíblia. A Bíblia diz isso, isso, isso. E eu fico sempre com aquilo que a Bíblia diz. Ela parava, levava um susto e ficava quieta. Na outra semana ela falava outra coisa. Ela estava sempre falando. E algumas irmãs ficavam revoltadas. Ela está falando de Jesus. Ela está falando não sei o quê. Eu falava, gente, se aquieta a alma. Deixa as moças. Vocês querem o quê? Que eu mande elas embora daqui? Elas estão vindo, estão aprendendo. Eu não posso ser pedra de tropeço na vida delas. Elas estão vindo. Elas estão saindo da casa delas para vir no lugar, para ouvir a palavra. Ela está falando daquilo que ela sabe. E nós temos a responsabilidade de falar daquilo que nós sabemos. E foi indo. Passou um tempo, elas já não falavam mais aquilo. Elas não vinham na igreja, elas começaram a frequentar a igreja, começaram a participar, se batizaram e ficaram aí muito tempo com a gente, para a glória de Deus. Não é? Elas não estão mais conosco, mas eram duas pessoas que a gente amava muito aqui, que foi a dona Ana e a Rosihana. Né? Elas chegaram lá, sim. Mas se a gente não tiver amor, você bota para fora. Né? E é aquele tempo que você tem de ter a responsabilidade da vida dela, do conhecimento dela, estava sobre nós. Então, nós somos responsáveis. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero ser semelhante a Cristo. Então, seja você também alguém que se pareça com Jesus. Faça bem as suas escolhas. Use a sua liberdade com responsabilidade sempre. Amém?